Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início à nossa quinta aula. E nessa aula nós vamos ver raiz quadrada. E aqui nós temos letra A, B e C. Então, nós vamos descobrir qual é a raiz quadrada de 4. Então vamos colocar aqui a letra A, raiz quadrada de 4. E para nós descobrir qual é a raiz quadrada de 4, nós vamos fazer da seguinte forma. Temos que descobrir qual é o número que, ao multiplicar por si mesmo, vai gerar o 4. Ó, esse número, o 2. Porque 2 vezes 2 é 4. Então, 2 vezes 2. E na primeira aula a gente viu que toda vez que não aparece o expoente, nós podemos colocar o 1. Fica 1 e 1. Então, em uma multiplicação de bases iguais, conservamos a base e somamos os expoentes. Então vai ficar raiz de 2. E aí vamos somar os expoentes. 1 mais 1. Então vai ficar raiz de 2. 1 mais 1, 2. E agora podemos cancelar o 2 com o radical. E aí nós temos como resultado, né, o 2. O que esse 2 significa? Que a raiz de 4 é 2. Vamos agora para mais um problema. A letra B quer saber qual é a raiz de 9. Então, letra B, vamos descobrir qual é a raiz de 9. Novamente, nós temos que descobrir qual é o número que, ao multiplicar por si mesmo, vai gerar o 9. Qual é esse número? O 3, porque 3 vezes 3 é 9. Então, vamos colocar em forma de produto, né? 3 vezes 3. Novamente, podemos colocar o 1 como expoente, porque não aparece. E aí, nós temos em uma multiplicação de bases iguais, conservamos a base e somamos os expoentes. Fica 3. Vai ficar 1 mais 1. Então, vai ficar raiz de 3. 1 mais 1 é 2. E aí, podemos cancelar, né? Podemos cancelar o 2 com o radical. E aí nós temos como resultado o 3. O que esse 3 significa? Que a raiz de 9 é 3. Vamos agora para a letra C. E a letra C quer saber qual é a raiz quadrada de 16. E para encontrar a raiz quadrada de 16, nós temos que descobrir o número. Qual é o número que, ao multiplicar por si mesmo, vai gerar o 16? E que número é esse? O 4. Porque 4 vezes 4 é 16. Então, vamos colocar em forma de produto. 4 vezes 4. 4, não aparece o expoente. Podemos colocar o 1. Então, vai ficar raiz de 4. Quando nós temos uma multiplicação de bases iguais, conservamos a base é 4, e somamos expoentes, 1 mais 1. Então, vai ficar raiz de 4. E quanto é? 1 mais 1 é 2. E agora podemos cancelar o 2 com o radical. E aí encontramos como resultado o 4. O que esse 4 é? Esse 4 é a raiz quadrada de 16. Então, a raiz quadrada de 16 é 4.
Vamos agora para mais algumas letras. Raiz quadrada de 25. D, raiz quadrada de 25. Então, raiz quadrada é o que? Um número que, ao multiplicar por si mesmo, vai gerar o 25. Que número é esse? O 5, porque 5 vezes 5 é 25. 5 vezes 5. Então, vamos colocar dentro da raiz. E aí, novamente, não aparece o expoente. Podemos colocar 1. Então, toda vez que temos uma multiplicação de bases iguais, podemos conservar a base é 5, e somar os expoentes. Então, vai ficar 5. Vamos somar os expoentes. 1 mais 1. Então, vai ficar 5. E quanto é 1 mais 1? 1 mais 1 é 2. Então, agora nós podemos cancelar o 2 com o radical. E aí, encontramos como resultado o 5. O que significa esse 5? Esse 5 é a raiz quadrada de 25. E se nós fôssemos encontrar a raiz quadrada de 1, como é que seria? Como é que nós poderíamos resolver esse problema? Como é que faríamos para resolver esse problema? Então, percebam que todos os problemas a gente tem que encontrar um número que, ao multiplicar por si mesmo, vai gerar o número que está dentro da raiz. Então, qual é o número que vai multiplicar por si mesmo que vai gerar o 1? O próprio 1. Porque 1 vezes 1 é 1. Então, 1 vezes 1 é 1. Então, vamos fazer o mesmo processo. Não aparece o expoente. Então, podemos colocar o 1. Então, vai ficar raiz, uma multiplicação de bases iguais, podemos conservar a base é 1, e somar os expoentes. 1 mais 1. Então, vai ficar raiz de 1, e 1 mais 1 é 2. Então, agora nós podemos cancelar o 2 com o radical. E aí nós encontramos como resultado que a raiz quadrada de 1 é o próprio 1. Vamos colocar mais um problema. F. Vamos colocar mais um problema. Vamos encontrar a raiz quadrada de 0. Novamente, nós temos que descobrir qual é o número que, ao multiplicar por si mesmo, vai gerar o 0. Que número é esse? O próprio 0. Porque 0 vezes 0 é o próprio 0. Então, vamos colocar dentro da raiz. Novamente, seguindo a mesma linha de raciocínio dos problemas anteriores. Toda vez que há uma multiplicação de bases iguais, podemos conservar a base e somar os expoentes. Os expoentes não estão, podemos colocar 1. E aí vai ficar raiz de 0. E aí vamos somar os expoentes. 1 mais 1 é 2. Então, agora podemos cancelar o 2 com o radical. E aí temos como resultado o 0. Então, a raiz quadrada de 0 é o próprio 0. Vamos agora para mais um problema. Então, pessoal, vamos agora para mais um problema. E o problema diz: descubra o número natural que, letra A, elevado ao quadrado dá 100. Letra B, elevado ao quadrado dá 121. Então,
Vamos fazer uma nova leitura. Descubra o número natural. O que são números naturais? Os naturais são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim sucessivamente. O que são os números naturais? São todos os números positivos. E a letra A quer saber que elevado ao quadrado de 100. Então, letra A. O que é o quadrado? Quadrado é o expoente 2. Então, nós vamos fazer. Vamos tentar descobrir qual é esse número. Vamos tentar, primeiramente, pelo 9. Então, o que é 9 ao quadrado? 9 ao quadrado é 9 vezes 9. Por que 9 vezes 9? Porque o expoente indica quantas vezes a base vai ser multiplicada por ela mesma. 9 vezes 9 é 81. Então, 81 é menor que 100. Então, vamos tentar o 10. 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é a mesma coisa que 10 vezes 10. Por que 10 vezes 10? Porque o expoente indica quantas vezes a base vai ser multiplicada por ela mesma. Quantas vezes? Duas vezes. 10 vezes 10 dá 100. Então, acabamos de descobrir qual é o número que é elevado ao quadrado de 100. 10 ao quadrado é 100. Então, letra A, nós temos como resultado o 10. Vamos agora para a letra B. E a letra B quer saber qual é o número natural, né, que é elevado ao quadrado de 121. Então, se 10 ao quadrado de 100, então vamos tentar o 11. 11 ao quadrado. 11 ao quadrado é a mesma coisa que 11 vezes 11. Então, vamos fazer essa multiplicação 11 vezes 11. Aí nós vamos fazer aqui do lado 11 vezes 11. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. E 1 vezes 1 é 1. Passamos a barra e vamos fazer a soma. 1, como ele não tem com quem somar, baixamos 1. 1 mais 1, 2. E 1 não tem com quem somar, baixamos 1. Então, 11 vezes 11 é 121. 121 é o mesmo valor que a gente estava procurando. Então, 11 ao quadrado é 121. Então, tá aí a resolução do problema. Vamos agora para mais um problema. Então, pessoal, vamos agora para o último problema. E o problema diz: calcule a diferença entre a raiz quadrada de 81 e a raiz quadrada de 49. Então, antes de resolver qualquer problema, temos que anotar as informações que a questão nos dá. Então, vamos fazer uma nova leitura. Calcule a diferença. O que é diferença? Diferença é subtração entre a raiz quadrada de 81. Então, raiz quadrada de 81, se é a diferença, subtração. E a raiz quadrada de 49. Então, raiz quadrada de 49. E aí, nós temos que descobrir qual é o número que, multiplicado por si mesmo, vai gerar 81. No exemplo anterior, a gente viu que 9 vezes 9 é 81. Menos. Então, qual é o número que multiplicado por si mesmo vai gerar 49? O 7, porque 7 vezes 7 é 49. E aí, nós vamos fazer o seguinte processo. Não aparece o expoente
nós vamos colocar o 1. Sempre que não aparecer o expoente, nós podemos colocar o 1. E aí, bases iguais, conservamos a base e somamos os expoentes. Então, vai ficar 9. Vamos somar os expoentes. 1 mais 1 menos, novamente, conservamos a base é 7, vamos somar os expoentes, 1 mais 1, e aí vai ficar 9, 1 mais 1 é 2, menos 7, e a soma dos expoentes, 1 mais 1 dá 2. E aí podemos cancelar agora o 2 com o radical. Temos como resultado o 9 menos, novamente podemos cancelar o 2 com o radical. E aí fica somente o 7. 9 menos 7 é 2. Então tá aí a resolução do problema. Se gostou, deixe seu like e caso tenha alguma dúvida, deixe no comentário abaixo. Te vejo na próxima aula.